Desde que escolas e cursinhos fecharam por causa da pandemia, milhões de alunos que vão fazer o Enem 2020 ficaram sem aulas presenciais. A prova estava marcada para novembro. Essa semana o governo decidiu adiar o Enem, mas enquanto não divulga uma nova data, boa parte desses estudantes tem que enfrentar outro problema. Como se preparar para um exame tão importante quando não há condições de estudar em casa? Débora, você me ouve? Oi? Tá me ouvindo? Antes mesmo de começar a reportagem, fica claro o abismo entre os mundos. O que significa o Enem para você? Porque eu quero contar ele. Como falar de ensino à distância em um país onde 1 em cada 4 brasileiros não tem sequer acesso à internet? No Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, essa é a realidade da estudante Débora. Ela sonha em ser advogada e diz que o Enem é sua única chance. Caso eu entre, eu seria a primeira pessoa da minha família, né, daqui de casa, a entrar para a faculdade. Minha mãe, ela vende marmitex. Não é sempre que a gente tem o dinheiro para colocar, né, a internet para poder estudar. 16 estados e o Distrito Federal passaram a transmitir aulas pela televisão. A Débora até tentou acompanhar. O problema é que eu não consigo ter tanto foco vendo aula em televisão, porque é super rápido. Mas sem internet em casa, como estudar durante a pandemia? A solução foi dada por um grupo de professores que fez uma vaquinha para pagar a internet de alguns estudantes. É uma iniciativa de professores voluntários que acreditam que a gente consegue alterar a realidade das pessoas. Os professores fazem parte de um cursinho popular que atende 60 estudantes do Morro do Papagaio. A maior parte do nosso público são mulheres negras com renda familiar de até um salário mínimo. A gente ligou para um por um para saber o que eles precisavam. E foi aí que descobriram que, além da internet, muitos não tinham nem computador para assistir às aulas. E diante de uma internet tão limitada, vocês tiveram também que diminuir o conteúdo, né? Enxugar o conteúdo daquilo que cai no Enem, fazer opções bem didáticas, bem objetivas daquilo que vai ser dado, né? Alguns estados, como Rio de Janeiro, enviaram apostilas para os estudantes, mas quase 3 meses depois... Só que essas apostilas eles enviaram por correio. E aí a gente não sabe como é que vai fazer para chegar aqui em casa, porque eu moro em área de risco. A gente precisa de estrutura, né? Que a gente não tem. Principalmente aluno do 3º ano, de baixa renda. A pandemia, ela tem tido um impacto muito grande na educação e ela tem, sobretudo, ampliado a desigualdade educacional. Os alunos mais pobres, aqueles que já estavam numa situação de maior vulnerabilidade educacional, estão numa situação ainda pior. Por isso a gente tem que cuidar para dar oportunidades para todos os alunos brasileiros. Por isso que adiar o Enem é tão importante. A primeira decisão do governo federal foi não cancelar e não adiar o Enem. No começo desse mês, o ministro da Educação participou de um encontro com senadores e ali deixou claro que não adiaria o Exame Nacional. Esse anúncio, feito em um encontro, em uma reunião fechada, foi registrada pela Agência Senado. E no mesmo dia, pelas redes sociais, o próprio ministro da Educação confirmou essa informação. A data estava mantida. Diante disso, os parlamentares começaram a traçar várias estratégias para atender o pedido dos estudantes e atrasar o cronograma do Enem. A estratégia mais rápida foi a do Senado, que colocou em votação nesta semana um projeto de lei que adia automaticamente todas as provas que dão acesso a cursos de graduação por causa da pandemia, incluindo o Enem. Todos os senadores, de todos os partidos, apoiaram esse projeto. Todos, exceto um, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos. Mas esse projeto ainda teria que passar pela Câmara. O presidente da casa afirma que o placar histórico no Senado iria se repetir entre os deputados e que alertou Bolsonaro. Eu liguei para o presidente da República e disse: presidente, ou o senhor nos ajuda e anuncia o adiamento, ou nós vamos ter que aprovar o texto do Senado e o texto das nossas deputadas. Não adianta a gente achar que vive num país onde todos estão conectados à internet. Diante da pressão do Congresso, o governo recuou. No dia seguinte, o Ministério da Educação anunciou oficialmente o adiamento do Enem, sem uma data prevista, de 30 a 60 dias. E disse que em junho os inscritos vão participar de uma enquete para definir o futuro da prova. Para a Associação Brasileira de Avaliação do Ensino, a ABAV, o governo demorou para anunciar o adiamento. Todos os países do mundo adiaram seus exames nacionais.
Isso significa uma falta, digamos assim, de visão adequada do que é o sistema de ensino. Nós questionamos o Ministério da Educação. A pasta apenas reencaminhou uma nota de sexta-feira que dizia que o adiamento do Enem baseou-se nas demandas da sociedade e nas manifestações do Poder Legislativo. Sobre ensino à distância, o MEC pediu para que entrássemos em contato com a Secretaria de Educação. O Conselho Nacional de Secretários de Educação, por sua vez, afirmou que nenhum estado vem recebendo apoio técnico ou financeiro do MEC. Tantas incertezas fizeram o Emanuel desistir da prova. É subindo essas escadas que ele consegue internet para estudar, emprestado do vizinho. Quando chove, ali tem uma marquise, mas ela não ajuda muito. Ele mora no Rio Grande do Sul com o irmão e depende do auxílio emergencial. Mas para eu ter esse desempenho bom, eu tenho que ter um bom recurso. Eu tenho que ter um computador que vai me gerar um recurso bom, eu tenho que ter um professor diário, de segunda a sexta, numa escola. Eu não faço a prova por fazer. O MEC está demorando muito para definir uma data? Para esses jovens que estão passando por um momento de angústia, a gente pode dizer o seguinte: não parem de estudar. A gente ainda não sabe exatamente quando será a prova, mas com o que for possível, procura estudar, procura se planejar e assim não deixar muito tempo passar para você não perder o ritmo da mente e para você não chegar despreparado nessa prova. Aqui na Rocinha, uma das maiores comunidades do Brasil, mora o Pedro. E para ele, desistir não é opção. Ele divide a casa de um quarto com 8 pessoas. A gente se divide, cada um no seu espaço, para que a gente consiga tentar criar uma harmonia, né, para estudar. Antes de chegar à Rocinha, ele morava na Muzema, no prédio que desabou ano passado. A família perdeu tudo, menos a resiliência. Minha mãe disse, a partir de você, na nossa família, todo mundo vai fazer faculdade. E eu estou pertinho de chegar lá. Pedro conseguiu uma bolsa num cursinho particular e, sem computador, se esforça para acompanhar as aulas. Chegar até aqui foi muito sacrifício. O que o Enem significa para você? Eu acho que o Enem é a porta que nos conecta com o nosso futuro no presente. Então, é muito importante. Todos merecem o acesso a um ensino superior de qualidade, todos merecem acesso a essas oportunidades, né? É um direito nosso.